Olá, meus queridos irmãos, desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que o Espírito Santo os dê sabedoria. A Bíblia diz que quem quer sabedoria pede, que Deus nos dá-la em abundância, tá certo? São João 8,32 diz: então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Nós, desde que o pecado passou a ter domínio do gênero humano, nós ficamos presos ao pecado e às suas consequências. A ignorância, os tabus, as heresias, os falsos líderes e as falsas religiões. E aí, para você conhecer a verdade, precisa da Bíblia. E aí, você quer conhecer a verdade? O livro das revelações, o Apocalipse, ele nos revela. Não é mistério. É revelação de Jesus Cristo, que o Pai deu a Jesus. Jesus transmitiu para o anjo ao profeta João mandou para nós. Então, o Apocalipse é uma carta de amor endereçada àqueles que desejam conhecer plenamente a verdade. Amém? Então, abra a sua Bíblia e vamos viajar. Abra seu coração, né? Abrindo seu coração, você vai ter o privilégio de mergulhar naquilo que Deus reservou com muito carinho e amor por você, tá certo? Vamos nós? Está disposto? Então, vamos ao livro do Apocalipse e Daniel. São livros proféticos. E para você entender a mensagem neste livro, precisamos de algumas chaves, tá certo? Então vamos desvendar essa chave para você. Primeiro, anote aí, pega o seu caderno, sua caneta, né? E vá anotando os símbolos do Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 20, é descrito ali estrelas. O que são estrelas? Segundo o Apocalipse 1:20, são anjos, certo? Quando fala de estrelas, anjos. As estrelas que caíram no céu foram os anjos que caíram do céu. Ok? Os candeeiros. Apocalipse fala ali bem no primeiro capítulo sobre os candeeiros. Esse candeeiro, também, no mesmo capítulo 1, verso 20, diz que são igrejas. Os candeeiros se referem às igrejas, tá certo? E quando nós vamos para Apocalipse 17:9, Apocalipse 17:9, deixa claro que as 7 cabeças da besta de Apocalipse são 7 montes. E também são 7 reis, certo? Confira aí, Apocalipse 17:9, 7 cabeças são 7 montes, são também 7 reis. Acompanhe aí, anote, depois você confere. Em Apocalipse 17:11, também diz que a besta é também o 8º rei. Ou seja, são 7 reis, mas o 8º procede do 7º. Ou seja, é um segundo mandato. Tá certo? Então a besta não é um animal, não é uma fera. São reinos, impérios, nações que iam governar este planeta, promovendo o paganismo, promovendo a mentira, tá certo? Nos separando do Criador. Apocalipse 17:11 deixa claro, né? Os 7 reis serão sucedidos por um 8º, que procede do 7º, tá certo? Tá bem claro aqui em 17:11. Apocalipse 17:12. Apocalipse 17:12 deixa claro que os chifres da besta são 10 reis. Entendido? É a Bíblia que está falando, né? Apocalipse 17:12 diz que os chifres da besta são 10 reis, 10 reinos. Apocalipse 17:18. Apocalipse 17:18 diz que a mulher que aparece aí montada numa besta, mulher muito enfeitada, muito vaidosa, muito exibida, né? Mulher de escarlata, vestida de púrpura, né? Com uma taça na mão. Essa mulher, Apocalipse 17:18, você já encontrou? É uma cidade. Então não é mulher.
A Bíblia diz que é uma cidade. Se a Bíblia diz que é uma cidade, né? Essa é a interpretação bíblica. Apocalipse 17:5. Babilônia, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, Babilônia é o sistema político e religioso que domina esse nosso planeta e tem suas filiais, né, que promovem a mesma abominação. Com relação a períodos, né, a Bíblia fala que a mulher iria passar 1260 anos no deserto. A mesma profecia fala que a besta dominaria 1260 anos. 42 meses dá 1260 anos. Mas como é que nós sabemos que é anos? Porque temos algumas referências na Bíblia. Confira aí. Ezequiel 4, versículo 6 e 7, lá deixa claro que dia significa ano. Tem outro texto, não é só um. Números 14, 34. 40 dias o povo foi espiar a terra, cada dia por um ano. Seria 40 anos vagando no deserto. Confira aí. Ezequiel 4, 6 e 7 e número 14, 34. Então, dia, ano. Daniel 7, 17, começando do capítulo 7. No 7, a partir do 1, Daniel teve uma visão e ele viu 4 animais. O leão, o leopardo, o urso e uma besta de 10 chifres. Parece com o de Apocalipse, não é isso? Não é coincidência? E aí o próprio Daniel, no verso 17, capítulo 7, 17, confira aí na sua Bíblia, ele diz que os 4 animais são 4 reinos. São 4 reinos. Ok? 4 reinos. E aí, quando nós vamos aprofundar essa profecia, nós vamos vendo o cumprimento na história, né? Se são 4 reinos, 4 impérios. Lá no capítulo 2, né, são uma sequência. A profecia é tão importante que Deus repetiu ela, dando profundidade em cada capítulo. No capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor teve um sonho e nesse sonho aparece uma estátua de 4 metais: ouro, prata, bronze e ferro. E os pés, barro misturado com ferro. E no mesmo capítulo 2, você pode ler todo o capítulo 2, vai deixando bem claro que aqueles 4 materiais diferentes representam reinos. Representam reinos. E quando você vai lá em Daniel é bom a gente conferir, né? Porque só falar e não provar, né? Não vai ter poder nenhum, não é isso? Então, abre aí a sua Bíblia em Daniel e vamos ver alguns versículos, né? Depois você vai ler com calma aí, né? Mas no Daniel 2, a partir do versículo 36, tá certo? Você leia todo o capítulo, mas a partir do 36 aqui vem a explicação que o anjo trouxe a Daniel, tá ok? No versículo 36 diz assim: este é o sonho, também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, poder e força e glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, o que é a cabeça de ouro? Nabucodonosor, imperador de Babilônia. Então, claro, fica que Babilônia é o primeiro império. E aí ele acrescenta: depois de ti se levantará um outro reino, inferior como a prata, depois um terceiro como o bronze, e o quarto um terrível reino que esmiuça tudo como ferro. Bom, a Bíblia já deixa claro aqui que a cabeça de ouro é Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Babilônia, o primeiro império. E se você conferir nos livros de história, né, a partir do 7º ano, 8º ano, você vai ver algumas informações. Não assim bem claro, né, porque os historiadores não têm interesse dessas coisas, né? Então eles contam aquilo mais que lhe interessa. Mas você vai perceber que Babilônia foi um grande império, que foi sucedido pelos Medo-Persas.
e depois veio a Grécia, e depois o Império Romano. Então isso na história está claro, né? E aqui a Bíblia já aponta a Babilônia como o primeiro, como a cabeça de ouro. E aproximadamente o ano 606 a.C. nascer, Babilônia realmente passou a ter supremacia em todo o mundo conhecido da época. Anote aí, ano 616. Nabucodonosor e depois o seu filho governaram 68 anos. O pai e depois o filho, né? E terminou com o neto, né? Para ser bem mais claro. Então, o Império de Babilônia durou 68 anos. Depois de 68 anos de domínio, o neto do Nabucodonosor estava fazendo uma festa, né? E trouxe ali as taças sagradas, desafiou o Todo-Poderoso. Apareceu uma escritura numa parede e Daniel foi convocado para interpretar e ele disse que o reino estava pesado na balança e achado em falta. E seria destruído. Naquela mesma noite, Dario, persa, dominou Babilônia, estabelecendo um novo reino, o reino dos Medo-Persas. Isso foi no ano 538 a.C. Os persas tiveram um domínio por muitos anos. 207 anos, é muito ano. Mas levantou um grande homem culto, inteligente, bom em oratória e conquistou o mundo. Desta forma, foi o Alexandre o Grande, tornando-se o primeiro imperador da Grécia. Ele era de Macedônia, que pertencia à Grécia, e passou a dominar. Pouco tempo depois ele morreu, os 4 generais dividiram o reino, mas a Grécia continuou dominando. Passaram-se 163 anos, e aí veio os romanos, com aquelas espadas terríveis, deslacerando tudo. Estabeleceram o Império Romano no 168 a.C. e se prolongou até o ano 476 depois de Cristo. Mais de 600 anos de domínio. Mais de 600 anos de domínio. Jesus nasceu no Império Romano. Pôncio Pilato foi quem julgou o governador romano, né? É interessante. Então, Jesus nasceu no 4º reino, no 4º império, que foi o Império Romano. Tá certo? Tá claro? Mas eu queria chamar a atenção para vocês para essa questão da profecia. No capítulo 8 de Daniel, siga aí, né? Capítulo 8 de Daniel. Daniel teve uma visão e ele viu um bode e um carneiro. E os dois se enfrentaram. E o bode venceu o carneiro. Né? E no Apocalipse 7, não, Daniel 7, 17, diz que animais são reinos. Então, esse bode e esse carneiro são reinos. E no capítulo 2, Daniel já deixou claro que Nabucodonosor foi a cabeça de ouro, o primeiro imperador, o primeiro rei na Babilônia. Mas aqui, no capítulo 8 de Daniel, isso é profundo, hein? Anote aí e guarde em seu coração. Isso é poderoso essa mensagem. Daniel 8, versículo 20. Escute aí, leia. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Ixi. Então, Daniel teve uma visão e disse que Nabucodonosor, Babilônia, era o primeiro império. E agora ele aparece com o segundo, a Média e a Pérsia. Literalmente se cumpriu. Isto faltava o quê? 60 anos. E Daniel já sabia que o próximo império seria os Medo-Persas. Mas não parou por aí. No versículo 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Você percebeu? Como o presente, o passado e o futuro está desvendado diante de Deus? Deus é o Senhor. E deu toda a autoridade ao seu Filho. E aí? Devemos seguir o Filho para onde ele for, né? Para onde ele nos mandar. Então aqui, Deus deixou claro na sua palavra que Babilônia seria o primeiro império, os Medo-Persas seriam o segundo e o terceiro seria a Grécia. Agora vamos fazer uma viagem lá para Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17. Já encontrou você? Apocalipse 17.
Apocalipse 17. Amém? Você já encontrou? Apocalipse 17, ele fala de uma besta com 7 cabeças, 10 chifres, e uma mulher montada nessa besta, tá certo? Você lê bem com calma que você vai entender. Eu quero ir logo para a interpretação. No versículo 9 diz assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. São também 7 reis, nos quais a mulher está sentada. Aí no versículo 10 diz assim: dos quais caíram 5. Caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Então, quando João escreveu aqui, já estava no 6º reino. Já tinham caído 5. E esse estaria no poder e depois viria outro. E aí no versículo 11 diz: e a besta que era e já não é, ele é também o 8º rei. E procede dos 7. E caminha para a destruição. Você está entendendo? Então, observe que a cidade de Roma é construída em cima de 7 colinas. O nome dos montes: Aventino, anote aí, Palatino, Quirinal, Viminal, Célio, Esclinal e Capitolino. São 7 montes. Então aqui está dizendo que a mulher está sentada em cima de 7 montes. A mulher é a cidade de Roma. Claro, não tem outra cidade que tem essas características. Que além de ser edificada em cima, construída sob 7 colinas, ela também é uma cidade que tem influência mundial. Né? O Papa Francisco hoje vai em Israel, vai nas nações islâmicas, né? Em qualquer parte é recebido com muito respeito. É uma liderança inquestionável, né? E não é só religioso, mas ele tem os seus embaixadores, é um Estado. O Vaticano é um Estado independente, né? Como qualquer país. E o seu líder tem essa influência. Inclusive, hoje é muito amigo do presidente Biden, né? Presidente dos Estados Unidos. Então, a cidade aqui é Roma. Babilônia caiu, Medopécia caiu, Grécia caiu, o Império Romano caiu e ficou a Igreja Católica Apostólica Romana, substituindo, de acordo com a profecia. Mas o que eu queria chamar a atenção a você é para os 7 reinos. Os 7 montes já está claro, né? E a cidade é Roma. Mas os 7 montes, vamos ler. Não, os 7 reinos. Os 7 reinos são as nações que sempre perseguiram o povo de Deus. O povo de Israel foi perseguido primeiro pela Assíria. Não, primeiro pelo Egito, depois pela Síria. Já são 2, ó. Egito e Assíria. Nações que perseguiam o povo de Israel. Depois veio Babilônia, 3º. 4º, Medo-Persas. 5º, Grécia. Aqui em Apocalipse diz que quando João escreveu o livro do Apocalipse, veja como a palavra de Deus é bem atualizada. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele disse: 5 reinos já caíram, o 6º vai durar pouco tempo, vai vir o 7º, e do 7º procede o 8º. Entendeu aí? Então, conte comigo. Assíria, Egito, Babilônia, Medopécia e Grécia. Egito, Assíria, 2. Babilônia, 3. Pérsia, 4. Grécia, 5. Quando João escreveu este livro, quem dominava o mundo? O Império Romano, o 6º reino, o 6º império, que perseguiu o povo de Deus, você sabe disso. Depois que o Império Romano caiu no ano 476, o mundo foi dividido, a Europa foi dividida em 10 reinos. Os alamanos, os francos, os visigodos, os lombardos, os érulos, os suevos, os anglo-saxões, os burgundos, os vândalos e a Itália. 10 reinos, formados por tribos bárbaras. Mas a Bíblia fala lá em Daniel 7:24 que um outro poder se levantaria e destruiria 3 e ficariam só 7. Para surpresa, no ano 538, quando o Império Romano já tinha fracassado, tinha se dividido em 10, como eu já citei, houve uma aliança entre o rei de Constantinopla para estabelecer novamente o Império Romano. E aí ele nomeou o bispo de Roma para ser o pai da igreja, o líder mundial da igreja, recebendo o título de Papa, pai, né?
da humanidade, pai da cristandade. E como 3 nações dessas tribos se oporam, a Itália foi lá e fez guerra e destruiu 3, ficando 7. Os 7 que faz o grupo G7, né, que tem influência no mundo, na língua, na cultura, em tudo. Que é a Alemanha, a França, a Espanha, a Itália, Portugal, Inglaterra e Suíça. Esses foram as nações que colonizaram o mundo, que sobraram dos 10 chifres. Os 7 que permaneceram, que foram destruídos por um. Só que esse um que destruiu os 3, iria fazer guerra contra o povo de Deus. Iria se exaltar como se fosse o próprio Deus. Certo? Eu convido você a ir lá em Tessalonicenses, me acompanha aí, é importante a gente ler isso aqui, né? Porque a gente fala e precisa provar, né? Tessalonicenses, você já encontrou? Tessalonicenses, tem a primeira e segunda carta. Tessalonicenses diz assim: irmãos, no que diz respeito, 2 Tessalonicenses, anote aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmão, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais de vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu vos costumava dizer estas coisas, e agora sabeis o que eu detenho para que ele seja revelado somente na ocasião oportuna. E aí no versículo 9 diz assim, capítulo 2, versículo 9 de 2 Tessalonicenses. Ora, o aparecimento do Nico é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhe mandou a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Misericórdia. Então Deus enviou seu filho. Sabe o que fizeram com seu filho? Rejeitaram, humilharam e mataram. Depois, o Senhor Jesus deixou 12 apóstolos para fundar a igreja primitiva. Foi uma benção. Mas logo o Império Romano dilacerou os primeiros cristãos. Milhões de mártires. Depois, quando o Império Romano caiu, veio a Igreja Católica Apostólica Romana. E agora o seu líder assume a posição de Deus. As pessoas o adoram e ele fica feliz. Deu autoridade para os padres perdoar pecados, só Jesus perdoa pecado. O sacrifício de Jesus, o corpo e o sangue de Cristo foram substituídos pela Eucaristia. A gente sabe que o corpo e o sangue de Jesus que é um símbolo da nossa fé, que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Deve ser pregado até que ele venha. Mas o corpo e o sangue de Jesus não está ali, é um símbolo, acredita-se pela fé. Mas a igreja transformou em corpo e sangue de Jesus. Quando as pessoas tomam a hóstia, eles acham que estão engolindo, comendo o corpo de Jesus. Não é apenas um símbolo. Então, esse poder romano, ele separou a humanidade de Cristo. O sacerdócio substituiu o sacerdócio de Cristo. A missa, a Santa Eucaristia, substituiu o culto de adoração a Jesus. A adoração a Deus foi substituída pela adoração a Maria, a adoração aos santos. Certo? Então, aqui, de acordo com a profecia, o homem da iniquidade se sentaria no trono de Deus, não é fora da igreja, dentro da igreja, e se ostentaria como se fosse o próprio Deus. Mas o que me chama a atenção é que isso vem de Deus. Não se assuste. As pessoas rejeitaram a verdade. As pessoas não amam a verdade. Porque a verdade exige mudança, exige renúncia, entrega de vida. Tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. E nós não estamos dispostos. A gente quer ser salvo, claro. Mas a gente quer ser salvo com nossas obras, os nossos feitos.
E nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo seu sacrifício é que nós temos salvação. Então vejamos, no ano 538 foi eleito, nomeado o primeiro Papa, e ele passou a ter domínio. E por incrível que pareça, foram 1260 anos de supremacia. Ninguém questionava. Quem questionava era levado para a fogueira. Milhares foram sacrificados porque tentaram disseminar a Bíblia. Mas ao se completar o período, né, Deus levanta, a profecia aqui em Apocalipse 13 fala que uma das cabeças da besta seria golpeada de morte. E em 1798, que estava cumprindo o período de 1260 anos, que seria a supremacia dessa instituição política religiosa, Napoleão Bonaparte enviou seu general Berthier, que invadiu o Vaticano, prendeu o Papa Pio VI, levou para a cidade de Valência, na França, e lá ele perdeu o poder. E aí a igreja cristã, evangélica, se espalhou no mundo. Não tinha mais quem perseguisse. Só que em 1929, o presidente da Itália, chamava-se Mussolini, desapropriou o Vaticano, nomeou novamente o Papa como líder. E ali começou as campanhas, e hoje ele conquista novamente um espaço em todo o mundo. Inclusive, muitos irmãos, muitos pastores estão aplaudindo e dizendo a santidade, o Papa, né? Então isso é terrível, hein? A Bíblia diz que é o filho da iniquidade, é o filho da perdição, que se levanta contra Deus, se opõe contra Deus, leva a humanidade a virar as costas para Deus, adorá-lo em lugar de Deus. E a Bíblia diz que esse poder Deus trouxe à existência para repreender, para punir aqueles que não amam a verdade. Tá certo? Nada vem por acaso. Então, como as pessoas rejeitam a verdade, Jesus envia a operação do erro para que as pessoas sigam aquilo que gostam, aquilo que querem, né? Aquilo que é mais fácil, que é conveniente. Mas em Apocalipse 18:4, Deus fala para você e fala para mim: retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados e não incorra em seus flagelos. Ok? Apocalipse 18:4, Jesus faz um apelo a você: saia dela, porque 7 pragas serão derramadas nos últimos dias. E aqueles que permanecerem adorando e seguindo a besta, o anticristo, não terão livramento. O Senhor vai guardar os seus filhos, que mesmo passando tribulação, perseguição, que perdam tudo, mas se forem fiéis, Jesus garantiu guardar na hora da provação. O Senhor é fiel, né? Mas nós precisamos também ser fiel ao nosso comandante. Amém? Então leia Apocalipse 13, Apocalipse 17, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 2, e você vai compreender esse assunto com detalhe, tá bom? Que o Senhor os ilumine, que você entregue o seu coração ao Senhor e seja salvo. Amém? Que o Senhor os abençoe, é o nosso desejo. E a nossa gratidão ao Senhor, porque nos está dando essa oportunidade de partilhar essa verdade.